E agora me conta as fofocas que eu tô doido pra saber, né? Porque, na verdade, o signo de Gêmeos é considerado como um grande fofoqueiro. Será que é verdade? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais sobre esse movimento hoje. Gêmeos é regido pelo planeta da mente, da comunicação, das trocas, da fala, da escrita, do pensamento, o Mercúrio, o mensageiro dos deuses, né? Aquele que faz a ponte entre os mundos. Essas características que o Gêmeos herda de Mercúrio, que é mais racional, mais intelectual, né? Muito voltado para classificar, para, de certa forma, distinguir um de outro. Tanto é que é um signo dual, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas porque vem do Mercúrio, recebe essa energia da troca, recebe essa energia que é para levar as mensagens. Isso marca muito o signo de Gêmeos, e é por isso que eu fiz até a brincadeira da chamada lá de falar sobre questão de fofoca, né? Porque é um verdadeiro leve trás de informação, e que pra gente isso é fofoca, não tem outro nome, né? Mas é porque tá interessado nesse fluxo, nesse dinamismo, como a gente já vai ver. A energia do signo de Gêmeos é do elemento ar. Ele é o mais ar de todos, porque ele causa ali a mutabilidade do elemento ar. Então é muito intenso no que o elemento representa, que são as socializações, né, a racionalidade, a intelectualidade, tudo que é muito do ar tem relação com o raciocínio lógico, né, com conexões, a gente se conecta através do ar que a gente respira. Só que o Gêmeos, a diferença é que ele vai criar condições variáveis para que algo novo surja. Então a gente observa que no nosso calendário o Gêmeos vem no final do outono. Então ele começa a criar um clima de instabilidade, as temperaturas variam mais, oscilam com mais facilidade. Ele vai criando essas condições para que se estabeleça o inverno. Então essa mutabilidade que dá a sensação de que o signo de Gêmeos muda muito de ideia, vem por conta da função do signo, que é exatamente causar essa variação, causar essa condição que mais tarde vai dar origem a uma nova estação. Na oposição está o signo de Sagitário, né? Então o que assombra o signo de Gêmeos é o que está lá em Sagitário. Sagitário é um signo de fogo, é um signo que fala muito sobre aventura, sobre entusiasmo, otimismo, empolgação. Não só isso, mas enxergar além, enxergar ao longe, né? Sagitário também traz uma certa miopia quando fica muito restrito aos horizontes. É um signo muito sincero, é do elemento fogo, então é muito ativo. E o signo de Gêmeos recebe na oposição essas características. Então, às vezes, o que o Gêmeos, como está muito interessado no dinamismo, na troca, né? Nas mensagens ali que ele consegue captar, então vai de flor em flor, como se fosse uma abelha ali disseminando pólen, é interpretado às vezes como raso, de não se aprofundar. Então as questões mais profundas, mais filosóficas, de pensamentos mais elevados, às vezes ficam por conta do signo de Sagitário. Mas calma aí, não quer dizer que as pessoas de Gêmeos sejam todas assim, não é isso. É porque é muito rápido, eu espero que vocês estejam entendendo isso. É um fluxo muito rápido, então a troca é focado na troca, focado no dinâmico. E é por isso que às vezes não se aprofunda tanto, mas não quer dizer que a pessoa em si não possa lidar com essas questões. Então o Sagitário traz ali para os Gêmeos às vezes a empolgação, o otimismo, o senso de aventura, mas também de trazer essa sensação de que precisa olhar além. Como o Gêmeos é muito dinâmico, às vezes fica muito restrito ali ao mundo, aos entornos. Gêmeos também representa as vizinhanças, viagens curtas, né? Então tá muito ligado ali aquilo que está próximo. E o Sagitário já é aquilo que está no exterior, já é aquilo que vai longe, vai ao longe. Então atira aquela flecha longe, né? E isso assusta os Gêmeos às vezes, porque às vezes não vai querer sair muito ali do mundo onde ele consegue lidar muito bem. A racionalidade impede às vezes. Então é preciso trazer essa força do Sagitário para tirar também desse contexto muito bairrista que o Gêmeos pode expressar. Os estudos básicos, né, que são representados pelo signo de Gêmeos, também é a mesma coisa. Então às vezes a pessoa fica ali estudando só o básico de
qualquer área e não aprofunda tanto. Não busca porque tem um certo receio de fazer isso, às vezes até de não dar conta, ou às vezes de ter que ter uma coisa muito rotineira, que é algo que é desafiador para esses signos de ar muito forte. Então, às vezes, a rotina incomoda. E aí quer estar ali estudando, absorvendo um monte de informação, porque essa é a função do signo e já vai para o próximo. Não quer tanto aprofundar. Só que aí é preciso lembrar que em situações onde é preciso trabalhar isso com calma, né? Assim como também de não de seguir com a miopia, né? O Sagitário pode trazer isso, de ficar cego, restrito. E como é muito sincero, às vezes aquelas respostas ali saem de uma forma mais agressiva. Isso também pode pesar para os Gêmeos, porque do outro lado ele está tentando ali fazer uma comunicação mais dinâmica, mais rápida, né, que o fluxo ali não para, o mental ali é muito intenso, mas às vezes a coisa sai de uma forma mais atravessada por não entender todo esse processo que o signo que está na oposição está representando. Então vamos falar um pouco das características do signo de Gêmeos que podem ser manifestadas nas pessoas. Primeiro, essa questão do dinâmico, do livre, de circulação, ou seja, são pessoas que na sua maioria gostam de estar ao ar livre, de não se sentirem presas, restringidas por alguma coisa, né? Que precisa ter uma forte circulação. Aí a gente pode pensar, ai Cláudio, mas então o pessoal de Gêmeos não fica dentro de escritório para trabalhar, nada disso. Não tem isso, né, gente? É um dinamismo que a pessoa ali precisa. Então, se ela está dentro de um escritório, de preferência ela tem que escolher uma profissão que traga esse dinamismo. Atividades como marketing, né, que tem sempre uma troca muito forte ali de ideias e de coisas e que vai e que vem. Redes sociais, né? Geminiano adora rede social, porque tá ali o tempo todo trafegando informação. Então, ali é o paraíso das geminianas, por assim dizer. Como é um signo dual, né, experimenta as duas polaridades, porque está interessado na classificação. O que é isso, né? O signo de Gêmeos, então, fica rotulando as coisas e as pessoas? Não é bem assim, mas faz com que se experimente os dois lados da moeda para ver de qual que é o melhor, para fazer uma espécie de balanço. Então, às vezes, a pessoa vai passar por situações onde ela é mais livre, tá solta ali, a cabeça voando, tranquilamente vivenciando ali sua experiência de Gêmeos. Em outros momentos ela tá restrita, presa, né? Ela se sente ali confinada. E aí o que o signo vai fazendo? Um balanço. Então, entendendo de qual dos dois lados é melhor, quais são as situações ali que ela precisa experimentar. Ou dentro de, como eu falei, de um trabalho. Então, uma pessoa que faz um trabalho muito rotineiro, muito parado, né? Muito monótono, operacional demais. Então, ela não encontra aquela cor dinâmica, né? Aquele ar que vem e que vai, da troca de informação, das ideias ali, de tudo que flui, ela se sente restrita por isso. Aí em outros empregos, ou dentro da mesma função, daqui a pouco começa aquele fluxo, que às vezes ela não dá nem conta, fica desorientada, porque é essa dualidade do signo. Muita gente chama de duas caras. Geminiano muda muito de opinião, de ideia. Esses preconceitos que estão por aí, que eu sou extremamente contra, né? Preconceito de signo, mas enfim, né? As pessoas são perfeitamente adaptáveis, especialmente quem é do signo de ar, consegue se moldar com mais facilidade. Agora, quando se enfurece também, eu costumo falar que Gêmeos é uma brisa, né? Então vem aquele vento gostoso, mas quando se enfurece se torna um vendaval também, assim como outros signos de ar. Então, um grande deslocamento de ar à medida que vai se enfurecendo, vai ficando com raiva. Então, a gente tem que entender, porque fala assim, então o pessoal de Gêmeos muda muito de ideia, todo mundo calminho, não é assim que funciona. Ou então, nossa, vira uma tempestade, parece um vendaval ali, um furacão. Na verdade, é porque é o signo que tem mais força do elemento ar, como eu já expliquei lá no início. E essa dualidade é tão marcante no signo que ela está representada no símbolo, né? Podem olhar o símbolo que eu coloquei, que tem como se fosse duas portas ali, elas estão ligadas, mostrando que os dois lados estão ali se conectando, né? Eu falei da oposição de Sagitário, mas tem também as variações dentro do próprio signo. Então, às vezes a pessoa vai experimentar algo e outra época ela vai experimentar aquela mesma situação de uma forma completamente diferente. Por isso até representado pelos irmãos gêmeos, né? Literalmente gêmeos.
porque são idênticos, mas que tem uma variação entre si. E tudo que faz o foco é a conexão, é a troca de mensagens, de informação. Por isso está muito atrelado ao comércio, né? Essa ideia de circulação de mercadorias, de vendas dos bairros, né? De vender pequenas coisas, mas está sempre levando e trazendo alguma coisa. O foco é isso. Assim como também para interconexão. Então, às vezes, conhece um monte de gente, né? A lista de contato de quem tem gêmeos forte no mapa é extensa, tende a ser extensa, porque essa pessoa já trocou muita ideia com muita gente, então ela vai recebendo esse fluxo, né? E vai vivenciando isso de uma forma dinâmica. E aí, na parte negativa, o que a gente tem? A dispersão. Como o fluxo é do elemento ar, então eu faço esse gesto aqui para a gente tentar entender que está sempre aqui no mundo, né, das ideias, no mundo de cima. A coisa acontece sempre lá em cima, mas se dispersa com muita facilidade. Então, às vezes, o foco vem com dificuldade, precisa trabalhar, precisa desenvolver ferramentas para aprender a focar, para fazer trabalhos em que precisa de uma atenção. A dispersão é quase que uma coisa normal ali. Ou também a coisa do se tornar intelectual demais, racional demais, lógico demais. Então acha que a vida é sempre 0 ou 1, né? Fazendo sempre um jogo ali, um binário da vida, ou é uma coisa ou é outra. Então fica oscilando entre essas polaridades e esquece que a vida tem mais cores, né? Tem uma variação enorme entre os tons, entre o branco e o preto, né? Tem uma escala de cores que cabe aqui dentro e às vezes pode perder isso quando se torna lógico demais. Ou às vezes não conseguir lidar com lados mais subjetivos. Então a pessoa que é muito lógica e tem uma lua, por exemplo, num signo de água, ela vai ter dificuldade de lidar com as próprias emoções, porque ela tenta racionalizar a vida. E a vida parece, né, muito mais subjetiva, muito mais ligada aos fluxos da água do que ao racional, ao cartesiano, aquilo que a gente consegue tocar com a nossa mente limitada. E o outro ponto também é que, como está muito ligado a essa questão da variação, de vivenciar os lados, pode ser que se apresente como uma pessoa que tem 2 ou mais faces, que as pessoas pensam assim, esse cara é bipolar, essa pessoa é bipolar, quando na verdade ela só está variando. Então tem que ter a atenção para isso também. Como que eu manifesto esses gêmeos? Porque é a minha natureza, então não vou deixar de manifestar, mas às vezes eu posso incomodar quem tá lá do outro lado, porque fica perdido nesse jogo. E aí cabe a cada um fazer a análise, saber se vai jogar uma corda para ajudar o amiguinho que tá lá do outro lado, ou se vai deixar ele, né, a deriva ali no mar, perdido no meio da sua profusão de fluxos das ideias, do ir e vir, do foco. Então a Gêmeos estava aqui agora, já foi embora, né? Já não aparece mais. Te considero uma pessoa mais amiga, mas não tem um contato ali, já desapareceu também. Ou quando vem de uma forma mais intensa, a troca é muito intensa. Então a grande questão é saber como lidar com essas mudanças, com essas oscilações que são naturais e que precisam de um entendimento maior também, para poder não causar tanto incômodo, porque uma das funções dos signos do ar é se interconectar. Às vezes tá ali na troca, né? E essa troca às vezes só vai acontecer se entender melhor desse fluxo. Ou então a troca acaba e já tem que ir por um próximo, tá sempre em busca de um próximo e acaba não criando vínculos afetivos aí. Então isso também é um ponto negativo de atenção. E a própria questão da mutabilidade, né? Então se mudar demais, vai deixar a sensação de que, né, há uma mudança muito brusca, muito repentina e que isso pode incomodar. Então é criar condições de mudança que sejam também capazes de vivenciar a transição daquilo que está sendo mudado. Um exemplo é o que eu falei lá no início do fim do outono. A gente observa que há um período de mudança, né, de progressão de mudança, de progressão de variação de condições, como eu falei, para que aí surja o inverno. Não é no estalar de dedos, agora já estamos no inverno, não é assim que funciona. Existe uma progressão porque existe uma necessidade de adaptação. Se o clima esfriasse de uma hora para outra, seria difícil nós, como seres humanos,
nos adaptarmos, seria mais desafiador e poderia causar até tragédias aí. As variações ainda são importantes para a gente conseguir se adequar às mudanças. Aquilo que muda rápido demais, brusco demais, causa um choque e deixa as pessoas à deriva a ver navios. A casa natural de Gêmeos é a casa 3, então é a casa que vai falar sobre comunicação, sobre estudos básicos, viagens curtas, né? Viagens perto, deslocamento nos bairros, irmãos, né? Dos Gêmeos, lembra dos Gêmeos? Irmãos também estão representados nessa casa. Então é a casa onde vai se trocar as ideias, é a casa que a gente precisa analisar, por exemplo, quando se vai falar de venda de mercadoria, o que tem ali, quais os fluxos, qual o signo que está na casa 3, porque a partir dali é possível compreender melhor, inclusive como trabalhar a questão do estudo, como a pessoa estuda, tudo isso está ali indicado pela casa 3. Quem tiver a casa 3, por exemplo, em Capricórnio, precisa trabalhar de uma forma mais estruturada, planejada. A comunicação, muitas vezes, ela precisa de uma suavização, porque às vezes a comunicação fica rígida demais. A disciplina no estudo se torna muito rígida, dependendo do aspecto que tiver com o Saturno. Então é importante também entender em que signo está a casa 3 do seu mapa e o que isso pode indicar sobre esses temas todos que eu falei aqui, principalmente sobre as trocas. Por fim, o recado de sempre: não fez o mapa natal? Corre, tá esperando o quê? Começa a jornada de autoconhecimento a partir do olhar astrológico. Pode ajudar muito, eu sou suspeito para falar, mas comece, né? Prova o gostinho ali disso, né? Que vocês vão começar a entender a vida e ver as coisas por um outro olhar. Isso ajuda o entendimento interior. Não é o olhar do tipo, então eu sou assim porque eu nasci no signo tal. Isso não existe. Mas você vai começar a compreender como que daquelas características, quais que você manifesta, quais que você pode melhorar, lapidar, para trazer, né, oportunidades, crescimento, né? Todo mundo fica de olho em dinheiro. À medida que a gente investe nos talentos naturais, aumentam, presta atenção na palavra, aumentam as chances de melhorias financeiras também. Porque, né, a pessoa muito talentosa, a pessoa ali que conhece de si, tem um domínio sobre si, ela consegue melhores oportunidades nesse sentido. Então a astrologia é uma ferramenta muito útil para a descoberta de si, né, dos potenciais daquilo que estava desenhado ali no mapa. Mas vale lembrar, não adianta olhar para a astrologia, não adianta fazer revolução solar, porque nada vai fazer alguma coisa por ninguém, né? Ninguém pode fazer por você. Tudo isso são potenciais, tudo isso são ideias, né, para você captar e saber como trabalhar. A astrologia respeita o livre-arbítrio e cada um de nós, a partir do seu nível de consciência, do seu grau de consciência, vai conseguir manifestar mais ou menos potenciais. Então é uma jornada que basta só começar. Na verdade, vocês já começaram, acompanhando aqui o canal, daqui a pouco estão falando essa linguagem simbólica que pode auxiliar em muita coisa. Então pare de perder tempo, corre lá, traça um mapa. Não pode fazer a consulta? Não tem problema, vai para a internet, faz o primeiro mapa, comece de alguma forma este movimento. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre a revolução, mapa natal, link tá na descrição para me chamar no zap e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.